Pessoal, eu vou gravar um vídeo para poder fazer uma revisão sobre o primeiro reinado, mas eu tô sozinha gravando, então fica difícil, eu tenho que ficar ligando, desligando, vocês ignorem esses pequenos detalhes, tá? Eu vou fazer uma revisão sobre o primeiro reinado, falando com vocês, porque eu acho que é melhor, a gente tá acostumado dessa forma, antes de eu partir pro próximo capítulo, que é o período regencial. Aí eu prometo mandar um vídeo pra vocês também, tá? Depois a gente tira dúvidas pela sala virtual, vocês têm a maioria das respostas das atividades do livro, a que não tiver eu vou estar passando para vocês através da sala também, tá bom? Com relação ao primeiro reinado, a gente tem que lembrar que foi um período de intensa instabilidade no governo de Dom Pedro I. Começa quando ele decreta a independência lá em 1822, mas já começa com uma certa instabilidade porque ele não foi muito bem aceito por todas as províncias no Brasil. Algumas províncias, norte, nordeste, especialmente nordeste do Brasil, tinham uma ligação muito forte com Portugal, então não reconheciam Dom Pedro I como um rei e nem o Brasil como um país independente. Como Pará, Maranhão, Bahia principalmente. Então essas províncias vão causar uma revolta, e essas revoltas serão reprimidas violentamente por Dom Pedro I, o que também de certa forma mancha um pouco a imagem de herói que ele havia conquistado quando decretou a independência do Brasil. E aí nós vamos acompanhar alguns episódios que vão fazer com que ele passe realmente de herói a vilão, quando não só agindo com autoritarismo, rigidez, violência contra a oposição, ele também se torna autoritário com relação a Assembleia Constituinte que havia se formado no Brasil. Ele teve um apoio muito grande da elite brasileira, que acreditava que pudesse limitar os poderes do rei e trabalhar com uma monarquia constitucional, que foi a formação da Assembleia Constituinte em 1823. Acontece que Dom Pedro I, na realidade, não queria muito ter os seus poderes limitados. E houve um episódio que contribuiu para que ele usasse como pretexto para fechar essa Assembleia Nacional Constituinte, que foi um episódio que ocorre entre a elite brasileira e os comerciantes portugueses. Porque a elite brasileira estava incomodada tanto com os comerciantes portugueses quanto com os militares portugueses. E aí, e o meu sobrinho está aqui querendo me desconcentrar, gente, não é fácil. Bom, essa instabilidade com os militares portugueses gerou muito conflito e, inclusive, os jornais brasileiros criticavam abertamente, que traziam também ideais liberais, criticavam abertamente a presença desses militares portugueses no Brasil. Os militares portugueses incomodados procuram Dom Pedro I e dizem que se sentiam desprivilegiados. E aí Dom Pedro I usa como pretexto essa atitude dos jornais brasileiros, dessa elite brasileira, para destituir a Assembleia Nacional Constituinte, fechar essa Assembleia Nacional Constituinte e formar um grupo de pessoas de sua confiança, no máximo 10 pessoas, que vão redigir a nova Constituição, a nossa primeira Constituição do Império, em 1824, que é uma Constituição, então, outorgada, que foi imposta por Dom Pedro I. Ela tem algumas características, nós colocamos todas elas no caderno, como a monarquia hereditária, o Senado vitalício, o catolicismo como religião oficial, o executivo, legislativo e judiciário nas mãos do imperador, inclusive porque cria-se o poder moderador, que lhe dá poder absoluto sobre todos os outros, e o voto censitário, que é um voto baseado na renda, estabelecendo uma renda mínima tanto para votar como para ser votado. Isso restringe absurdamente a participação popular, mostrando a que veio Dom Pedro I. Outros episódios, como por exemplo a Guerra da Cisplatina, tô falando um pouco rápido para o vídeo não ficar pesado e porque nós já vimos isso também, tá? É só uma revisão. A Guerra da Cisplatina, a Cisplatina é a região que corresponde hoje ao Uruguai, mas que em 1821 foi anexada por Dom João VI ao território brasileiro. A população que vivia naquela região nunca ficou muito contente com essa situação. E no ano de 1825 estoura uma guerra, porque apoiados pela Argentina, que também estava interessada no território, eles começam a enfrentar o Brasil. Essa guerra vai nos dar inúmeros gastos e nós vamos ter a presença da Inglaterra. A Inglaterra tinha interesses na região do Rio da Prata, interesses econômicos óbvios, como a gente comentou várias vezes. E a Inglaterra então vai coordenar de maneira diplomática essa situação, forçando essa guerra a chegar ao fim. Então vai de 1825 a 1828,
termina com a independência da Cisplatina, que se torna a República Oriental do Uruguai, e nem Brasil, nem Argentina conquistam o território, né? E a Inglaterra consegue aquilo que desejava, que era a influência comercial sobre a região. Porém, o Brasil teve consequências drásticas, porque numa guerra a gente sabe que além da perda material, nós temos muitas mortes, o que vai manchar a imagem de Dom Pedro I mais uma vez. No meio de todos esses episódios, a gente vai ter um episódio também, em 1824, durante, né, um ano antes de estourar a Guerra da Cisplatina, que é a Confederação do Equador. A Confederação do Equador mostra uma insatisfação com a Constituição de 1824, tanto que ela ocorre no mesmo ano em que ela é outorgada, em que muitas províncias, em especial a província de Pernambuco, devido a uma crise econômica com a queda da produção açucareira e algodoeira na região, por conta da concorrência, além da insatisfação com a Constituição, faz eles se manifestarem contrários ao governo. Além da forte recordação do movimento de 1817, né, a Revolução Pernambucana, que nós estudamos no capítulo anterior. O estopim foi que Dom Pedro I nomeou um presidente da província de caráter conservador, e isso incomodou profundamente os pernambucanos. Juntou-se aos pernambucanos a Paraíba, o Ceará, Rio Grande do Norte, formando a chamada Confederação do Equador por conta da linha, né, na questão geográfica. Houve uma repressão violenta comandada por Francisco de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, e mais uma vez o Dom Pedro I mostra o seu caráter autoritário. Na Confederação do Equador nós tivemos a participação, por exemplo, de algumas lideranças, como o Frei Caneca, o pai de Andrade e o Cipriano Barata. O Frei Caneca era alguém muito querido naquela região, e tanto que os carrascos que deveriam puni-lo, porque a repressão foi violenta, inclusive com a execução dos seus líderes, os carrascos se recusaram a enforcá-lo porque ele era um frei muito respeitado. E aí eles contrataram um mercenário, que é alguém que trabalha em troca de recompensa, que deu um tiro no Frei Caneca e executou a mando de Dom Pedro I. Então todos esses fatores que a gente tem visto colaboram para marcar a imagem de Dom Pedro I negativamente. Para fechar esse primeiro reinado e a gente perceber que não está dando certo o governo de Dom Pedro I, eu mandei para vocês por escrito, porque nós tínhamos falado em sala de aula, mas não havíamos concluído, não tinha colocado o esquema na lousa, não tivemos tempo para isso devido à situação em que o mundo se encontra, né? E nós vimos que em 1826 houve a morte de de Dom João VI lá em Portugal. E Dom Pedro I era o sucessor direto, mas como ele estava como rei do Brasil, ele não poderia assumir o trono em Portugal. Mas não querendo abrir mão de nenhum dos dois, ele abre mão do trono português em favor da sua filha, Maria da Glória, que era menor de idade, tinha 16 anos na época. Só que ele faz um acordo com o irmão Dom Miguel para que a Maria da Glória e ele se casassem, e o Dom Miguel depois passasse o poder para Maria da Glória. Porém, Dom Miguel não cumpriu o pacto, não cumpriu o acordo, colocou a sobrinha de volta no navio para o Brasil e se torna, né, se declara rei de Portugal, aplicando um golpe político no Dom Pedro I, que aí fica numa situação extremamente difícil, e aí todo mundo aqui no Brasil dizendo que ele estava mais preocupado com Portugal do que com o Brasil, o que vai causando ainda mais insatisfação no Brasil de maneira geral. Com exceção dos comerciantes portugueses que tinham, né, privilégios e que ainda estavam muito satisfeitos com Dom Pedro I. Para fechar, nós vamos ver alguns episódios que levam à queda definitiva, né, e que forçou a renúncia de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Porque nesse ano de 1831 nós tivemos um motim, um movimento em Minas Gerais, que ele não conseguiu controlar, ele foi até lá para tentar acalmar os ânimos e não funcionou. Houve o assassinato de Líbero Badaró, que era um jornalista da oposição de Dom Pedro I, e a polícia chegou em nomes próximos a Dom Pedro I, o que mais uma vez mancha, né, a sua imagem perante a população. E quando ele retorna desse episódio em Minas Gerais, os comerciantes portugueses estão esperando uma festa. Acontece que a população se manifestou, e embaixo da onde ocorria, né, no prédio onde ocorria a festa, começaram a gritar em oposição a Dom Pedro I. E os próprios comerciantes portugueses, a elite portuguesa ligada a Dom Pedro I, arremessou garrafas nessas pessoas que estavam lá embaixo. E esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas. E depois desse episódio ficou muito claro que Dom Pedro I não tinha mais controle sobre a situação. E ele preferiu abdicar o trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, embora tivesse 5 anos na época, seria então o início do período regencial, alguém estaria controlando em nome de Dom Pedro II, a gente vai estudar no próximo capítulo, porque ele sabia que abrindo mão em favor do seu filho,
o controle ainda permaneceria na mão da família portuguesa, tá bom? Eu vou fazer só essa revisão, vou desligar agora, vocês me desculpem o mau jeito, e aí eu gravo o próximo vídeo, tá?